10 horas em ponto, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar Manhã Bandeirantes, prestando serviço, trazendo as informações da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, na Grande São Paulo, no nosso litoral, com grande audiência. E aqui em São Paulo, óbvio que o assunto principal no mundo político é a eleição para prefeito. E um fato novo aconteceu ontem, a declaração de voto do governador Tarcísio de Freitas a Ricardo Melo, como vice, possível vice na chapa de Ricardo Nunes. O nome não está confirmado ainda como vice, mas o governador Tarcísio de Freitas já disse que o apoiará. Ricardo Melo, ou Coronel Ricardo de Melo Araújo, é o ex-comandante da Rota em São Paulo e ex-presidente do CEAGESP durante o governo Jair Bolsonaro. Aliás, o nome dele era um nome, sempre foi um nome defendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ocupar essa vaga de vice na chapa encabeçada por Ricardo Nunes. Uma certa surpresa, o governador Tarcísio de Freitas ter feito esse movimento político, mas tem algumas explicações e outros temores que nós vamos falar agora. Alguma surpresa, por quê? Porque ele preferia outro nome e estudava outros nomes, como por exemplo de Sonaira Fernandes, que é secretária dele, vereadora por São Paulo, um nome bem identificado à direita aqui na cidade de São Paulo. Mas poderia surgir outro nome também. O que se sabia é que definitivamente Tarcísio de Freitas seria o grande eleitor, seria o homem que definiria, daria a palavra final, até porque a relação com o presidente Jair Bolsonaro é boa e muitas vezes ele, acompanhado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, iam até o presidente Jair Bolsonaro para convencê-lo de alguma coisa e até então tinham tido sucesso com isso. Dessa vez o ex-presidente se antecipou e numa reunião com Pablo Marçal, em que ele recebeu Pablo Marçal, teria reiterado o nome de Ricardo de Araújo Melo como o melhor vice possível. Nessa reunião também, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria feito um afago a Pablo Marçal, que agora está na disputa também para a Prefeitura de São Paulo, e na primeira pesquisa já pontuou bem. E é um nome muito identificado com a direita. Isso incomodaria Ricardo Nunes na campanha. Portanto, um vice também de perfil mais à direita faria sentido, segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que negou as declarações de Pablo Marçal de que ele seria o candidato do ex-presidente aqui em São Paulo. Bolsonaro disse que realmente vai com o Ricardo Nunes. Mas é óbvio, se Ricardo Nunes fizer um movimento drástico, radical, de negar qualquer indicação do PL e de Jair Bolsonaro, ele teria dificuldades para fechar a chapa. Outro problema é a acusação de alguns bolsonaristas mais radicais que se faz hoje ao governador Tarcísio de Freitas de que ele teria se distanciado do discurso bolsonarista. Por quê? Porque tem desenvolvido uma relação de proximidade com o presidente Lula e com o STF. E como vocês sabem, são inimigos, os dois, ambos, STF e Lula, do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro. E também por causa da presença de Gilberto Kassab no secretariado como homem forte da política, ele que tem relações também muito próximas com o presidente Lula. Outro aspecto importante a ser considerado é que Ricardo Nunes vinha adiando essa indicação do vice, porque saberia que haveria reações, seja qual fosse o nome, dentro da base de apoio em torno dele. São 11 partidos e desses 11 alguém reclamaria com certeza, seja qual fosse o nome. E já aconteceu. Ontem mesmo, depois de Tarcísio fortalecer o nome do coronel Ricardo de Araújo Melo, o delegado Olim, que é do PP, já disse que não embarca nessa, não vai nessa chapa, provocando um racha ali na base de apoio a Ricardo Nunes. A verdade também, vamos falar abertamente, é que o nome do nome de Ricardo Melo Araújo como vice assustaria alguns em torno de Ricardo Nunes. Por quê? Porque dificultaria a entrada na comunidade, nas periferias, mas principalmente nas comunidades. E por quê? Porque ele é um ex-comandante da Rota, E a gente sabe que, infelizmente, o crime organizado está dentro de algumas comunidades. Então, o crime organizado aí não permitiria a entrada daqueles que apoiam o Ricardo Nunes dentro das comunidades, dificultando toda a
eleição de Ricardo Nunes. São bastidores que surgem depois de Tarcísio de Freitas ter declarado apoio ao nome do coronel Ricardo Melo para vice na chapa de Ricardo Nunes. 10 horas e 5 minutos, Vitor Lupato, eu tô aqui enfrentando a minha rinite, mas tá tudo bem, vamos em frente, bom dia.